Fala pessoal, bem-vindo a mais um estudo de Mateus, né? Hoje nós vamos estar estudando Mateus 19, 20, 21 e 22. Então vamos lá. Mateus 19, vamos trazer algumas porções aqui. Aqui ele traz, falando sobre a questão do divórcio. Nós vemos que também é citado em Marcos, capítulo 10, e Lucas, capítulo 16, também fala sobre essa questão. E a partir do 3 diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: Por causa disso deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, tornando dois só uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhe, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: Por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, então aqui é Jesus dizendo, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, senão por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, olha aqui, isso aqui que é algo que Deus falou muito forte comigo. Olha o que os discípulos disseram depois que Jesus falou, ei, não é para divorciar por qualquer coisa, você não pode achar que a mulher queimou o feijão, você vai se divorciar com ela. Ou seja, do início não é assim. Eu criei homem e mulher para eles estarem juntos, caminharem juntos, não é assim. Vocês não entenderam. Só porque Moisés deu a carta de divórcio para vocês, estão divorciando por qualquer coisa. Mas é por causa da dureza do vosso coração. E disseram os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. Então aqui no verso 10 ele fala, se essa é a condição, não convém casar. Porque antes com Moisés nós podíamos separar por qualquer coisa. Agora é só com essa condição aí, se ela me trair ou acontecer algo assim, me repúdio. Então não convém casar. E olha o que Jesus diz no 11. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos a receber esse conceito, ou seja, essa palavra, mas apenas a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens o fizeram tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino do céu. Quem é apto de admitir, admita. Então aqui ele fala em outras versões que nem todo mundo é apto a receber essa dádiva, essa palavra, esse dom, em outras palavras. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Nem todos têm esse dom de não casar. E de repente ele começa a falar de eunucos. Há eunucos que do ventre da sua mãe vieram. Então há pessoas que vieram com esse dom, com essa dádiva, com essa palavra, com esse conceito, que não vão casar. Então ele veio do ventre, ele vem com esse chamado para que ele não vai casar e não vai se arder em chamas, arder em desejos, querendo estar casando ou ficando com pessoas. Então é uma pessoa que tem esse dom. Ele disse a outros que foram feitos castrados pelos homens. Então muitas das vezes lá antigamente eles iam lá e castravam as pessoas para não ter relação. Era uma punição para poder cuidar das mulheres do rei e tal. E há outros que se fizeram por causa do reino dos céus. Não, então nós vemos assim, não, eu quero viver esse celibato e eu vou fazer isso. Então eu vou viver para o Senhor. Então nós vemos que é bem top o que Deus está falando aqui. Então aqui nós continuamos no 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impondo as mãos, retirou-se dali.
Então nós vemos que Jesus, ele vem e repreende, né, os discípulos que não queriam que as crianças vierem, não, é deles o reino dos céus, né? Então ele vai, ele ora por elas e é maravilhoso a gente ver isso. E aqui nós vemos a história, né, o jovem rico está aqui. Nós vemos que essa história do jovem rico, ele vem e pergunta para Jesus o que ele precisava para herdar o reino dos céus, né? E Jesus fala para ele se ele guarda os mandamentos, se ele segue, né? Ele falou, sigo tudo isso desde a minha adolescência. Daí Jesus falou, mas falta uma coisa para você, vende e dê tudo aos pobres. E daí no final ali, ó, tendo porém o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, ele tinha muita coisa. Quando Jesus falou, ei, vende tudo que você tem e dê aos pobres, ele, ouvindo isso, que faltava uma coisa para ele, ou seja, o tesouro dele, né, estava na riqueza. Aonde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Sabe? Aonde está? Então nós temos que saber isso. E daí aqui ele continua, né, dizendo o perigo da riqueza. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem será salvo? Jesus, fitando neles os olhos, lhes disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentarão no trono da glória, também vos assentei em 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. Então aqui ele vem trazendo essa analogia, dizendo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E daqui também nós vemos uma contrapartida de um evangelho que por alguns anos virou um evangelho de pobreza, porque alguns pastores pregavam isso e as pessoas não queriam avançar pelo medo do dinheiro consumir elas. E realmente o dinheiro, ele tem sido uma grande distração para essa geração. Então que nós possamos entender que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, que é impossível ao homem, mas não impossível a Deus. Se você quer realmente ser a pessoa próspera, abençoada, seja um abençoador. Sabe? Um jeito do dinheiro não te dominar é você falar, você não cogitar os teus 10%. Sabe quando você já fica ali falando, não, mas é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. Sabe, se você for estudar bem, você vê que o dízimo está antes do Novo Testamento. Quando Abraão deu a Melquisedeque, era muito antes. Deus, ele está se importando aonde está o teu coração. Sabe, ali que ele falou para o jovem rico, era isso. Ei, uma coisa te falta, vende tudo e dê aos pobres. Sabe, Jesus precisava de todo o dinheiro dele, não precisava. Ele só queria saber aonde estava o coração dele, se o coração dele estava na riqueza, sabe? E às vezes você está entrando nisso também, está querendo barganhar com o Senhor, sabe? Se despia, como que eu posso dizer? Se despia, nem é essa a palavra, fique nu diante do Senhor, sabe? Realmente fique só você e Ele, sabe? Não tenha amarras, não deixe que nada te prenda diante das coisas do Senhor. Faça aquilo que a palavra tem te direcionado e você vai ver coisas grandes. Amém? No 20, agora vamos ali para o capítulo 20. Aqui ele fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar os seus trabalhadores da vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo a terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse, ide vós também trabalhar na vossa vinha, que eu darei o que é justo
E eles foram. E sabe, ele vai pela terceira vez, e ele vai de novo, e ele começa a contratar outros logo depois do almoço, e fala que ia dar o que era justo. E ele chega no final do dia, e ele também contrata uma pessoa, e também vai ali e chama para trabalhar. E daí, na hora que ele vai pagar, ele começa a pagar do primeiro para o último. Começa a pagar aquele que foi chamado poucas horas ali, faltando alguns minutos para acabar o serviço. E ele paga aquele mesmo um denário, aquele valor que ele tinha combinado com o primeiro lá, que era que ia estar trabalhando o dia inteiro no suor do dia. E daí, quando ele paga o primeiro, aquele último, paga o último, quer dizer, o primeiro começa a pensar, não, então eu vou ganhar muito mais, né? Porque se ele está pagando para esse, o que ele tratou comigo, e ele vai pagando a mesma quantia para todos. E eles se rebelam ali e ficam ali questionando, falam, Senhor, não é justo, né? Nós suportamos o suor e a fadiga o dia inteiro, e você paga para ele a mesma coisa do que para nós? Daí, quer ver algo legal que ele fala assim, ó, esses últimos trabalhadores apenas 1 hora trabalharam. Contudo, você igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. Mas o proprietário respondendo disse a eles, amigo, não te faço injustiça. Não combinasse comigo um denário? Olha, já deu no meio. Ele falou, o que você combinou comigo? Toma o que é teu e vai, pois eu quero dar ao último, tanto quanto a ti. Porventura não é lícito eu fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Sabe, ele foi ali e deu nos dedos. Os seus olhos são maus porque eu sou bom? O que eu combinei com você eu estou pagando. Mas se eu quero dar mais para eles, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Sabe, os teus olhos que são maus. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe, e aqui eu vejo muitas pessoas que às vezes são escolhidas, são perseguidas na igreja. Por quê? Porque ele chega por último ali e Deus tem graça com ele, o pastor chama, traz a mesa, às vezes vai, unge, ele vai em cargos que os outros falam, ei, eu queria estar naquele cargo daquele irmão. Sabe, não faça isso. Reflita nessa parábola, o Senhor faz com cada um conforme Ele quer. Então você tem que entender isso. E aqui nós vemos, né, no 20, o pedido da mãe de Tiago. Esse aqui é bem um tanto curioso e também tem em Marcos 10. Então se assentou uma mulher, a mulher de Zebedeu e os seus filhos, e adorando pediu um favor. Perguntou-lhe, né, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Pedis, podeis vós beber o cálice que eu vou beber? O que estou para beber? Respondeu ela, podemos. Então Jesus respondeu, bebereis o meu cálice, mas se assentar à minha direita e à minha esquerda não compete. É, porém, para aqueles a quem foi preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que a maioria exerce autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo. Tais como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Sabe, aqui nós vemos que a mãe deles falou, Senhor, eu quero te pedir um negócio, lá no teu reino, coloca um à direita, outro à esquerda, ou seja, eu quero que eles andem lado a lado contigo e tal. E Jesus repreende ela, falando que isso é de cunho do Pai, o Pai que sabe e para que Ele preparou. Sabe, ali eles se indignaram, os 10 ali, um contra os 2 irmãos, e ficaram ali sabendo quem seria o maior deles. E Jesus falou que sabe quem que é o maior? Aquele que serve a todos. Eu, né, vim para servir. Amém?
Então aqui agora vamos para o 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos dizendo-lhes: Ide à aldeia, e aí está diante de vós, logo achareis depressa um jumento com ela, e o jumentinho. Desprendei-a e trazei-o. E se alguém disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa dele, e logo irão. E aqui é aquela história que nós vemos que Jesus vai para a entrada, sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele vai, olha que maravilhoso, ele falou, vai lá e chega na cidade, você vai encontrar um jumentinho amarrado ali. Então é algo muito poderoso, porque todo mundo imaginava que Jesus ia chegar, né, com cavalo branco, como um rei, né, ou com suas espadas e tal, e ele chega no jumentinho. Mas ele chega conforme aquilo que está escrito, sabe? Conforme aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor tem. Ó, agora aqui, no 18, a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar-se, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disser-se ao monte: Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Então aqui Jesus traz para eles, além daquilo que ele fez, essa árvore não está dando fruto, então que seque. O que ela está fazendo ali? Claro, a gente pode trazer várias analogias. Uma pessoa que não está dando fruto não tem sentido ela estar ali. Então que seque. Então Deus quer que a gente dê fruto. Mas pela fé, ele diz que muito mais do que aquilo, se em oração nós pedirmos, crendo, nós vamos receber. Então você está em um momento de oração, Pai, eu clamo a Ti, eu preciso dessa provisão para hoje, abre portas, Pai, para hoje eu preciso disso. Faz com que tal pessoa da minha família seja salva. Eu coloco ela diante de Ti. Senhor, eu coloco a cura de tal enfermo diante de Ti. Toca nessa pessoa. E se você não duvidar, você vai receber isso. É o que a palavra diz para mim e para vocês. Aqui também eu quero meditar ainda no 21, a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a, uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando o servo, espancaram e mataram, e outro apedrejaram. Enviando ainda outros servos em maior número, trataram-no da mesma sorte. E por último enviaram o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo os filhos, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará aparecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos do seu devido tempo. Perguntou Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que produzirá
os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre o qual ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e os construtores buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque esta o considerava como um profeta. Então aqui ele faz toda uma parábola para dizer o que? Ei, fariseus, hipócritas, eu estou falando de vocês. Sabe, vocês estão rejeitando o próprio Cristo, a pedra angular. E nós vemos quantas pessoas rejeitando, né? Não é só naquela época. Hoje ainda nós vemos pessoas rejeitando o próprio Senhor Jesus. Aqui é a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar das parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei. Isso é no 22 já. É um rei que celebrou as bodas dos filhos. Então enviou seus servos chamar os convidados para bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos e deu ordem dizendo: eis que preparei um banquete. Sabe, aqui ele fala que vai preparar, chama um monte de pessoa. Ainda ele está falando sobre judeus aqui, sobre o povo dele. Ele faz uma festa, chama eles, ninguém quer vir. Daí de repente ele fala: sabe, quer saber? Vai nas esquinas, agarra as pessoas e começa a trazer essas pessoas aí. Agora ele vai lá, ele porém não se importava com o seu campo. Eles porém não se importaram com o que foram, um para o campo, outro para o seu negócio. E os outros agarraram os servos e maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviaram os outros, exterminou aqueles assassinos e lhe indiciou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas não convidamos os que eram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrarem, todo mundo que encontrarem. E saindo aqueles servos pelos caminhos, reuniram as pessoas, os bons, os maus, para os banquetes, ficaram repletos de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou: amigo, como você conseguiu entrar aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei severamente: amarrai pelos pés e as mãos e joguem para fora, que ele vai para o fogo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui, como eu iniciei falando, é para os judeus. Ele falou: judeus, eu tenho para vocês. Vocês é meu povo exclusivo, amado. Mas porque vocês me rejeitaram, agora eu vou ter que chamar os gentios. E ele começa a chamar todo mundo. Só que aqui nessa história ele vai, encontra um que não estava com a veste branca. Então você tem que estar na festa, você foi convidado, eu e você fomos convidados. Você tem que ter o coração puro, as mãos limpas, sabe, as vestes brancas, ou seja, em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Sabe, e hoje nós vemos uma geração, sabe, isso aqui eu quero olhar bem na câmera. Hoje nós vemos uma geração que não fala sobre santidade. Hoje nós vemos uma geração que não preza por santidade. E a palavra diz para mim e para você: sem santidade ninguém verá Deus. Então você precisa ser santo. Você precisa realmente se purificar. Você precisa estar com os olhos no Senhor, guardando o seu coração, guardando a sua vida em Deus. Então sede santo, porque eu sou santo, a palavra de Deus diz. Aqui ele fala ainda sobre a questão do tributo. Então, retirando os fariseus, consultaram entre si e o surpreendiam em suas palavras. E enviaram os discípulos justamente com os herodianos para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensina que o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Sem te importaste com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda e o tributo.
Trouxeram um denário. Eles perguntaram, de quem é esta? E ele perguntou para eles, de quem é essa esfinge, essa inscrição? Responderam, de César. Então Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então aqui nós vemos que Jesus chega e fala, ei, estão querendo me pegar? Eu sei a malícia que tem no coração de vocês. Estão querendo falar sobre o tributo. Falou, de quem que é essa moeda aí? De César? Então dê a César o que é de César. É imposto? Paga o imposto. E dê a Deus o que é de Deus. Quando ele fala dê a Deus o que é de Deus, está falando, ei, vocês têm roubado na casa do Senhor. Vocês têm feito errado. Sabe, o Senhor traz essa grande confronto sobre eles. Aqui também nós vemos aqui, a partir do 34, ele fala sobre o grande mandamento, que também tem em Marcos 12. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou, mestre, qual é o maior e grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós vemos que o Senhor já vai, além de perguntar o grande, ele já fala o segundo, que é amar o próximo, que é o que eles não faziam. E ele fala, e desses dois depende toda a lei e os profetas. Os caras ficaram caladinhos. Então essa parte, eu acho que é a parte mais legal da Bíblia, quando Jesus começa a confrontar ele com a sua sabedoria. Sabe, você entendendo da palavra e trazendo sabedoria. E aqui, o último que eu quero trazer, né, para nós finalizarmos, está lá no 41. Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles. De Davi? Replicou Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama Senhor, dizendo, disse Senhor ao meu Senhor, apresenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra alguma, nem ousou-lhe alguém a partir daquele momento fazer alguma pergunta. Então nós vemos aqui que Jesus sempre pega eles. Mas se ele é filho de Davi, como que Davi chama ele de Senhor? Sabe, então aqui é legal que eu falei, Jesus ele vai pegando eles em todas vamos dizer, a falta de interpretação da palavra. O cara era intérprete da lei e não conseguia realmente interpretar com revelação. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Então não leia por ler. Leia e busque o entendimento da palavra. É isso que Deus tem para nós. Tá bom? Deus abençoe a tua vida aí e até as próximas.